tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é... Olá, irmão e irmã. Vamos retomar a nossa conversa sobre o modo de citar as Sagradas Escrituras. Ficou um dever para casa, que era verificar o livro de Esther, a organização do livro, porque certamente quem fez, quem deu uma olhada, encontrou ali um modo de citar diferente daquilo que nós apresentamos no encontro passado. E aí, a gente no encontro passado falava que para citar um livro, é preciso citar o nome do livro de maneira abreviada. Aí a lista de abreviatura está no início e no final das Bíblias. Na CNBB está no final. E depois citar um número, o capítulo, e aí versículos. E a separação entre ou a união de versículos ou capítulos se dá por meio de sinais de pontuação. Vírgula, ponto, ponto e vírgula, o hífen e o travessão. Esse no sistema católico, existe uma padronização, e aí então no Brasil esse é o modo católico de citar um texto bíblico. Agora, existe também uma padronização protestante, que é basicamente a mesma da católica, uma pequena diferença. No lugar da vírgula, o protestante põe 2 pontos. Isso aqui é importante. Eu estou falando do Brasil, Claro que em outros países, cada país um pouco segue a sua padronização. Nos Estados Unidos, por exemplo, também no mundo católico se usa 2 pontos, como protestante. Então, é único mesmo. Mas é importante aqui no Brasil para você saber, você vê, sei lá, um texto, um artigo de cunho religioso, com citações bíblicas. Você não conhece o autor, mas você poderá saber, pelo modo como ele cita, se esse autor é católico ou é protestante. Não estou dizendo aqui que não é para ler se não for católico. Estou dizendo só que você sabe, vai saber distinguir, porque isso é importante, Saber a teologia da pessoa, o modo como concebe a fé. Isso é importante. Então você já pode sabendo essa diferença. A padronização católica é vírgula, quer dizer, para separar o capítulo do versículo. E na padronização protestante se usa 2 pontos. Tá bom? Bem, chegaram 2 perguntas para mim, uma por e-mail, outra por WhatsApp, sobre as letras, Padre, você não falou das letras na citação. Como entender as letras na citação? Exatamente, quando eu pedi para ler o livro de Esther, quer dizer, olhar a organização dele, era justamente com a intenção de fazer este acréscimo, É comum a gente encontrar em algumas citações letras A, B, C, ou no caso de Esther, a gente tem um modo diferente mesmo. Então, vamos, no encontro de hoje, falar disso, basicamente. Agora, para compreender o livro de Esther, eu gostaria de introduzir um tema que é importante, é um tema da história bíblica, que é fundamental para a gente compreender tanto a formação da Bíblia, a Bíblia protestante, a Bíblia católica, a Bíblia judaica. São 3 Bíblias que existem. E com diferenças entre elas, A Bíblia católica é diferente da protestante. A protestante e a católica são diferentes da Bíblia judaica. Em que consistem essas diferenças e por quê, E sem entrar muito, nos méritos aqui, mas nós vamos explicar aqui basicamente qual é a diferença entre elas. E para isso eu gostaria de ler a introdução, breve introdução que existe aqui no livro de Esther, na Bíblia da CNBB. Diz assim: o livro de Esther data provavelmente do fim do período persa. Tem a data 350 a.C., embora o tema da perseguição leve alguns a situá-lo no tempo de Antíoco Epífanes, 170 a.C. Estamos no período grego. Veio até nós em 2 formas, ou seja, o livro de Esther chegou até nós em 2 formas. A forma mais curta, em hebraico, certamente mais original, e a forma ampliada em grego, aí entre parênteses, na LXX, quer dizer, na 70, considerada canônica pela Igreja Católica. E aí, os acréscimos da versão grega são do fim do século II a.C., do período grego.
Em nossa tradução, quer dizer, na da CNBB, esses acréscimos são postos entre colchetes, com a numeração de versículos usada na Nova Vulgata. Outras edições assinalam por letras maiúsculas os blocos acrescentados. E eu aproveito para tratar então dessa questão. Essa sigla LXX70, o que é? E fala-se aqui da diferença, né, de um modo como fala-se de acréscimos no livro de Esther, e que esses acréscimos são designados, são de modo diferentes em várias versões das Bíblias, né, mesmo católicas. E, por exemplo, quem tem a Bíblia Ave Maria, se for olhar o livro de Esther, vai encontrar nesse livro 16 capítulos. Na CNBB ela tem 10 capítulos. Na Jerusalém, na Pastoral, todas elas, praticamente elas têm 10 capítulos. Por que a Ave Maria tem 16 capítulos? A Ave Maria também é uma Bíblia católica. Em que consiste essa diferença? Eu posso antecipar que essa diferença está exatamente nesses acréscimos, né, que foram postos pela Bíblia grega. E normalmente em todas as versões, com exceção da Ave Maria, esses acréscimos são colocados onde eles foram colocados, mesmo na Bíblia grega. Na tradução da Ave Maria, todos os acréscimos foram postos no final. Terminam os 10 capítulos, que são originalmente em hebraico, e se acrescenta ali aquilo que depois foi escrito em grego, formando assim os capítulos seguintes. Entendido? Então, vamos ao ponto. Essa história de 70, de onde vem isso? Pois bem, essa sigla LXX ela é muito comum, viu? Aparece nas introduções, aparece nas notas de rodapé, é muito frequente a gente encontrar mesmo. Então, LXX está para a versão grega dos 70, repito, versão grega dos 70, ou dito em grego Septuaginta, exatamente 70. A origem desse nome ela é incerta, a gente não tem uma explicação, mas a gente tem uma história. E, bem, a história, de algum modo, explica, né, por que se chama 70. Mas, de fato, é essa a única explicação que a gente tem. Se diz que, lá pelo século III, né, antes de Cristo, um grupo de 72 escribas foram levados de Jerusalém para o Egito, mais especificamente para a cidade de Alexandria, com a finalidade de traduzir os 5 primeiros livros da Bíblia, que são escritos em hebraico, traduzir então para a língua grega. É a primeira tradução, inclusive, que se conhece da Bíblia. E esses sábios, escribas, foram colocados cada um numa sala separada. E lá no final dos dias, né, previstos, eles foram comparar as traduções e, acreditem, milagrosamente eles tinham feito a mesma tradução. O que é algo muito difícil de acontecer, né? Você pega uma Bíblia católica, pega 2 Bíblias católicas, pega a CNBB, pega a Jerusalém, pode colocar mais uma, pega a Ave Maria, pega a Bíblia do Peregrino, você vai encontrar diferenças no mesmo versículo. Diferenças de palavras, é claro, de organização. Então, vejam, são todas Bíblias católicas, né? Para dizer, então, que realmente é muito difícil isso que aconteceu. Por isso que se fala de milagrosamente. É como se um anjo tivesse, né, soprado no ouvido de todos eles ao mesmo tempo e eles tivessem escrito ali, então, aquilo que o anjo sugeria. Aliás, se chama esse tipo de, né, acontecimento de inspiração divinatória, quando um ser divino dita as palavras e a pessoa escreve. Aí eu preciso já antecipar que a Bíblia ela não foi escrita desse jeito. O conceito de inspiração nós vamos tratar em outro momento, mas a Bíblia não foi inspirada desse jeito. Ela é inspirada, com certeza é inspirada. Nós professamos isto, mas não foi desse jeito, tá? Então é isso, para dizer que milagrosamente estes 72 anciãos, escribas, né, sábios, fizeram a tradução dos 5 primeiros livros. Daí o nome, versão grega dos 70, quer dizer, dos 72 escribas
e começaram a tradução. Na verdade, uma análise, né, a análise interna que se faz desta Bíblia, revela um processo, né, mais lento e mais duradouro. O certo é que, então, nós temos essa Bíblia, é a Bíblia, então, chamada de versão grega dos 70. Essa Bíblia não é apenas a tradução dos 5 primeiros livros, mas dos 39 livros originalmente escritos em hebraico ou aramaico. Então, eles foram traduzidos para a língua grega e formaram essa Bíblia chamada Bíblia Grega dos 70. E mais ainda, além desses 39 livros, entre eles está Esther, viu? Então, Esther, quer dizer, além da tradução do hebraico para o grego, foram acrescentadas algumas partes. Quer dizer, o livro realmente sofreu uma espécie de releitura, sofreu acréscimos. E são estes acréscimos, aí você lembra da introdução, você pode ler aí, que a Igreja Católica reconhece estes acréscimos e os acolhe como inspirados. Por isso fala aqui, né, que são canônicos. Canônico, no caso da Bíblia, é o que está na Bíblia. Quando a gente fala de cânon, né, o cânon bíblico, quer dizer, a lista dos livros sagrados. Então, o livro de Esther é um livro canônico, é sagrado, a Igreja Católica também com os acréscimos. Na Bíblia protestante, não tem estes acréscimos. Se você tiver em casa, né, ou tiver acesso a uma Bíblia protestante, pode comparar. E a sua Bíblia, ela vai ter mais texto do que a Bíblia protestante. E a Bíblia protestante, ela desconsidera, quer dizer, ela não aceita como canônico esses acréscimos feitos no livro de Esther. E, só para, né, acrescentar, o livro de Daniel também sofreu acréscimo. Tem dois capítulos a mais na Bíblia Católica. E, então, isso aqui tem acréscimos, né? Então, além desses 39 livros escritos em hebraico originalmente, a Bíblia 70 incorporou na sua lista outros livros que nasceram originalmente em língua grega. Pelo menos foi assim que chegou para nós, né? Depois, por exemplo, de um dos livros, que eu vou mencionar depois, se conheceu depois que foi descoberto em grego, se descobriu também uma versão talvez anterior em língua hebraica. Isso traz consequências para a organização do livro na Bíblia Católica. Vamos falar disso em outro momento. E então, esses 7, falando de outros livros, né? Dentre os outros livros que foram incorporados à Bíblia, chamada versão grega dos 70, então são 39 livros que foram escritos em hebraico ou aramaico, mais outros livros que nasceram em ambiente grego, em língua grega. Dentre estes que foram incorporados à Bíblia 70, 7 deles estão na Bíblia Católica. 7 deles fazem parte do Antigo Testamento Católico. E a Igreja, claro, os acolheu e os reconhece como livros canônicos, como livros inspirados. E estes 7 livros acrescentados, esses 7 livros que estão na Bíblia Católica, constituem a grande diferença entre Bíblia Católica e Bíblia Protestante. Claro, o católico vai dizer a Bíblia Católica tem 39 mais 7, 46 livros. Alguns vão dizer, né? Olha, a Bíblia Católica tem a mais. Outros vão dizer, a Bíblia Protestante tem a menos, quer dizer, não tem. São questões, né, de diálogo. Bem, o certo é isso. O católico tem 46 livros porque o Antigo Testamento Católico é formado pelos 39 livros escritos em hebraico e mais estes 7 que nasceram originalmente em grego. Quais são estes 7? É o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro 1º e 2º dos Macabeus, o livro de Baruque, que é profeta, depois 2 livros sapienciais, o livro do Eclesiástico, também chamado de Sirácida. Na Bíblia da CNBB vem esse nome, Sirácida, viu? Porque é o nome do autor. Quem escreveu esse livro foi Jesus ben Sirá, Jesus filho de Sirá. E depois o livro da Sabedoria. Então, estes 7 livros, nós vamos dizer, estão faltando na Bíblia protestante. Não tem esses 7 livros na Bíblia protestante. O protestante vai dizer que a nossa Bíblia tem 7 livros a mais, né? E, bem,
É isso, cada um não se vai mudar, né? Para o católico, esta é a lista, com 73 livros, né? 46 do Antigo, mais 27 do Novo Testamento. Essa é a Bíblia católica, ponto. Para o protestante, essa é a sua Bíblia. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. É isso, ponto. A Bíblia judaica, perdão, ela, claro, ela só tem Antigo Testamento. Quer dizer, essa linguagem é nossa, tá? Antigo Testamento. Eles não vão dizer Antigo Testamento. Eles vão dizer Bíblia, Bíblia deles. Tem um nome, inclusive, de Tanakh. Então, a Bíblia judaica tem 39 livros, na contagem deles, que também não dá 39, né? Dá 24. Isso aí é outro momento a gente pode falar disso. Pois bem, então, a pergunta agora é por que os livros hebraicos, a Bíblia hebraica a original, por que ela foi traduzida para a língua grega? Com qual finalidade? É importante isso, né? Inclusive, vai explicar por que depois os católicos aceitam essa Bíblia. Quer dizer, não é o católico, desculpa, é os cristãos, na verdade. E quando ele aceita, não tinha ainda catolicismo, protestantismo, tinha cristianismo. E então, nós sabemos que os judeus, de fato, tiveram muitas dispersões, né, pelo mundo. Nós chamamos isso de diáspora, uma palavra essa, da dispersão dos judeus pelo mundo. Só que os judeus, né, têm um traço cultural muito forte. Eles, onde chegam, eles formam uma comunidade para se preservar sua cultura, seus costumes. O Brasil, inclusive, tem comunidade judaica. E depois do exílio de Babilônia, 587, então, teve o exílio, depois passou um bom tempo no exílio, depois teve o retorno do exílio. Mas muita gente não voltou para sua pátria, né? Se dispersou pelo mundo. E se formou então uma comunidade no Egito, em Alexandria, uma comunidade judaica bastante grande. Só que com o passar do tempo, e aí passa o império, né, da dominação do Império Persa, depois vem a dominação do Império Grego, com o famoso fenômeno do helenismo, que não era só colonização política, né, social, era também cultural. Então, eles impunham mesmo a sua língua, a sua cultura. Inclusive, se estima, e eu lembro um professor meu dizendo isso em Roma, que se falava, na época, né, da colonização grega, se falava mais grego no mundo conhecido do que algumas línguas modernas hoje. Para ter uma ideia de como isso realmente era forte. A Bíblia mesmo, né? A Bíblia foi escrita, estamos falando aqui exatamente disso, de uma Bíblia grega do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, para ver como isso realmente foi bastante influente. Mas Jesus não falava grego, viu? Antes que alguém pergunte, não, Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Então, eu vou dizendo que na diáspora, lá em Alexandria, o povo, formando uma comunidade, mantinha os seus costumes. Não podia ir ao templo, claro, o templo estava em Jerusalém. Então, a maneira de viver a sua fé era através da palavra. Mas aí, com o tempo, passando-se as gerações, o povo acabou perdendo a língua materna, a língua hebraica, e assumiu a língua grega mesmo como língua principal. Mas aí, como ler as Sagradas Escrituras, que originalmente eram em hebraico? Então, para que o povo pudesse, mesmo distante de Jerusalém, mas continuar o seu vínculo com Jerusalém, claro, a cidade santa, e sobretudo com o seu Deus, através da sua palavra, foi necessário então traduzir a Bíblia hebraica, quer dizer, a Bíblia da língua hebraica para a língua grega. Esse é o motivo. Então, nós podemos dizer assim, que nós temos que a 70 é a Bíblia dos judeus de língua grega. Quer dizer, através desses livros, desta Bíblia, eles continuam então expressando e vivendo assim. Para falar da importância dessa Bíblia, essa é a Bíblia do Novo Testamento, viu? Se torna a Bíblia dos cristãos, os primeiros cristãos. Repito, todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E quando os evangelistas, né, escrevendo o Evangelho, claro, eles vão fazer uma citação do Antigo Testamento, uma boa pergunta. Qual é a Bíblia que eles tinham diante deles? Era a Bíblia hebraica, quer dizer, a Bíblia escrita em hebraico, ou era a Bíblia hebraica escrita em grego? E
Não é uma questão de eu acho disso ou aquilo. Realmente compara, olhando as citações que a gente encontra dos evangelhos no Novo Testamento, a maioria das citações são da Bíblia grega. Bem interessante. Quer dizer, né, que realmente era a Bíblia dos judeus e se torna a Bíblia dos cristãos, no primeiro momento mesmo. Então, se quiser saber, por que os católicos então aceitaram estes 7 livros? Porque era a Bíblia dos primeiros cristãos. Mas aí a gente pode falar disso em outro momento. Estou dizendo isso, essa introdução, para a gente compreender o livro de Esther, porque o livro de Esther tem 2 versões. Uma que é hebraica, só hebraica, e uma que é hebraica, mais grega. Isso é importantíssimo para a gente compreender, então, o livro de Esther, como está aqui organizado na tradução da CNBB. Tá certo? Certinho. Então, vamos lá. Se você pegar aí a sua Bíblia, você vai encontrar o seguinte. No capítulo 1, que tem como título aqui, mais ou menos, esse título é uma espécie de guia, viu? Esse título não faz parte do texto inspirado. Foi o tradutor que colocou essa nota aí para um pouco ajudar. Aí diz assim: situação, ponto, sonho de Mardoqueu. Aí vejam bem que tem o 1 bem grande, esse 1 quer dizer capítulo. Aí tem o 1 menor, que quer dizer versículo. Foi no tempo de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Vejam que esse versículo primeiro, ele é o texto hebraico, viu? Como é que eu sei que esse é o texto hebraico? Como é que a gente vai saber? É simples. Tem uma nota aqui que diz assim: entre colchetes está o texto acrescentado, quer dizer, a versão grega. Então, esse já é um padrão. No livro de Esther, na tradução da CNBB, onde você encontrar um colchete, que quer dizer ali é o texto que foi acrescentado depois pela versão grega. Então, logo o seguinte, você tem de novo o versículo 1. Vejam bem, você tem 1. Aí, lá onde deveria ser o versículo 2, na verdade tem 1 de novo, mas entre colchete. E aí nós temos aí 1A, tem um Azinho, né, depois do 1. No segundo ano do reinado de Artaxerxes, grande rei, no primeiro dia do mês de Nissan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, vírgula. Aí tem 1B, que servia na corte real, teve um sonho. E de novo tem 1C, o sonho foi este. E assim vai, até o final, né? Vai até a letra K. Vejam então que nós temos uma espécie de subdivisão do versículo, né? O versículo 1, ele na verdade ele é repetido, tudo é 1, todo acréscimo, né? Para não mexer na organização, todo acréscimo é colocado como 1 e aí se insere especificamente para este livro de Esther essas letras como se fosse uma subdivisão. Então você poderia, se você encontrar a citação assim, olha, Esther 1, aí tem 1, aí você vai colocar a letra de A a C. Então, claro, você não vai ler o versículo 1 aqui, né, que seria hebraico. Não vai ler isso aqui, olha. Foi no tempo de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Você não vai ler esse. Você vai ler esse aqui. No segundo ano do reinado de Artaxerxes, aí você seguia pelas letras, como se fosse o versículo, né? Então as letras são A, B e C. Você vai ler de 1 de A a C. Ou então você vai ler todo o texto, né? 1 de A a K. Compreendeu? É como se fosse uma espécie de subdivisão do versículo feito aqui em letras. Aí vamos olhar o livro todinho. Vou apontar onde é que tem aqui acréscimos. Aí depois retoma, veja o versículo 2. Depois de ter ocupado o trono do seu reino na cidade de Susa, ou seja, se você retira o texto grego, você teria o seguinte, então versículo 1. Foi no tempo de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Depois de ter ocupado o trono do seu reino na cidade de Susa, no terceiro ano do seu império,
Na Bíblia Ave Maria está assim, quer dizer, sem esse texto grego. Mas o texto grego é colocado lá depois do capítulo 10. E na Bíblia protestante, então, todos esses versículos aqui, entre colchetes, de 1a a K, não tem. Em lugar nenhum. Aí você tem todo o capítulo 2, capítulo 1 todinho, aí vem o capítulo 2. Vejam, onde não tem colchetes, quer dizer que é o texto hebraico, o mais original. Quer dizer, o primeiro, né? Porque eu também vou ter outro também é original. Aí você vem, capítulo 2 todinho, não tem acréscimos, pelo menos eu não vi. Pode ser que uma leitura mais atenta, mas o critério é esse. Se tiver colchetes, é o texto acrescentado e você vai ter a repetição daquele versículo lá, todinho, e dentro desse versículo uma subdivisão por letra. Vamos ao capítulo 3. Olha, capítulo 3, versículo 15. É só observar que tem sempre dois números, né? Tem o número repetido. Veja bem, 15 sem colchete, diz assim, 3,15, Esté 3,15. Apressaram-se os estafetas que tinham sido enviados para cumprir a ordem do rei. Imediatamente foi publicado o decreto em Susa. Enquanto o rei e Amã se banqueteavam, a cidade ficou alvoroçada. Aí tem um colchete, e de novo a repetição do 15. Aí vejam bem, aí o 15 tem a subdivisão em letras. Aí tem 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H e vai até a letra I, 15I. Aí fecha o colchete. Quer dizer, de novo, esse aqui é o acréscimo, né, grego, e este acréscimo, então, você vai ter uma subdivisão em letras. Vocês viram aí, né, que se repete o último versículo, quer dizer, se coloca o versículo hebraico e se repete o versículo, porque ali foi naquele lugar ali que a Bíblia grega colocou um acréscimo. Aí tem o capítulo 4. Capítulo 4, lá no versículo 8. Observe, né, de novo, versículo 8 hebraico. Também lhe entregou uma cópia do decreto publicado em Susa sobre o extermínio dos judeus. Pediu-lhe que a mostrasse à rainha e a advertisse para ir ter com o rei e o suplicasse, intercedendo em favor do seu povo. Aí o colchete aberto, repete-se o versículo 8 e aí a subdivisão em letra. Aqui é bem curtinho, né? É a letra A e só. É só a letra A. E aí retoma, versículo 9, aí vai embora. Aí tem um dos textos mais importantes que aparece nas orações, inclusive na liturgia. É a famosa oração de Mardoqueu e de Esté. Então, um pouquinho adiante, que é o versículo 17. Aí tem 17 hebraico. Mardoqueu pôs-se em ação e fez tudo o que Esté lhe havia mandado. E aí abre o colchete, e aí a repetição do 17, e aí esse aqui é bastante grande. Tanto é que vai ter uma duplicação da letra, que vai o alfabeto todinho e não dá. E aí então repete. Observem aí. A pode seguir, né? Então 17A, B, C, D e G, como diria Luiz Gonzaga. Vai até os YZ. Acabou o alfabeto, né? Aí continua. 17A, 17BB, 17DD, 17CC. Vai até 17KK. Aí termina, fecha aspas. Estou compreendendo, né? Então essa é a subdivisão do versículo. Não, né? Foi a forma encontrada, né, pelos editores para ser fiel ao texto como está no original grego, quer dizer, no original grego, que quer dizer, na versão grega dos 70. E traduziu do hebraico para o grego e fez os acréscimos. Agora, nas nossas Bíblias, não é que tudo foi traduzido do grego, não. E, olha, vejam bem, no livro de Esté, o que foi traduzido do grego foi só o acréscimo grego, certo? Quer dizer, tudo que não é acréscimo, e é tudo aquilo que foi escrito originalmente em hebraico, nessa Bíblia, nas Bíblias católicas, são traduzidos, tudo isso é traduzido diretamente do hebraico. Então, nós temos aqui no livro de Esté a tradução do hebraico Esté e a tradução dos acréscimos gregos de Esté. Entendido?
Espero que sim. Então, continuando. Aí o capítulo 5, o versículo 2, ó, abre colchete, e aí tem lá o versículo 2, A, B, C, D, vai embora, até a letra P. Então, 2 de A a P. Então seria isso, né? A citação seria assim: Esté 5, 2 a P. Trata desse texto. Aí tem o capítulo 6, sem acréscimos, o capítulo 7 sem acréscimos, o capítulo 8 tem um acréscimo. Lá no versículo 12, vejam lá, para o texto hebraico, para todas as províncias foi marcado o dia da vingança, a saber, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. E aí a repetição do 12, aí abre colchetes e vai embora. Até de novo, né? São muitos versículos, aí acaba o alfabeto e se retoma duplicando a letra. Então, acabou o Z, se retoma o A, só que A, para não confundir, né? Então, acabado o alfabeto, se repete aqui A. E assim vai. Aí acabou, o capítulo 9 não tem. Capítulo 10 é o último capítulo, tem lá no final, olha, o versículo 3 hebraico. Aí consta também como Mardoqueu, da etnia judaica, tornou-se o segundo depois do rei Assuero, enaltecido entre os judeus e muito considerado entre a multidão de seus irmãos, procurando o bem para o seu povo e falando o que contribuía para a paz de sua gente. Aí tem a repetição do versículo 3, uma subdivisão em letra entre colchetes. Disse Mardoqueu a todos: essas coisas são obra de Deus. E aí acabou o livro. Entendido, então, esse modo particular de citar. Então, você não vai encontrar essa citação em relação ao protestantismo. Não porque esse texto não faz parte da Bíblia protestante. É somente dentro da Bíblia e da Igreja Católica. Certo? Certo. Se nos afastarmos do livro de Esther, vamos voltar aqui ao capítulo 1. Porque tem depois uma outra citação, né, um outro tipo. É muito comum a gente ver em citações, por exemplo, tem um famoso, muito famoso, Gênesis 2:4a. Vamos lá pegar Gênesis 2:4a. Vamos lá. Vamos ver como traz a Bíblia da CNBB. Porque este é um caso em que realmente está na Bíblia a letra, mas não na CNBB. A CNBB não traz isso. Traz 2:4. Essa é a história da criação do céu e da terra. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu. Não tem. Mas a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, traz, né? Lá dentro mesmo do próprio versículo, 2:4a. E depois 4b. Há uma subdivisão do versículo. Mas é muito simples, viu? Quando a gente encontrar uma citação que tenha depois do versículo A, B, C, que não seja, claro, o livro de Esther, né, naquelas particularidades, é muito simples. Realmente isso não está na Bíblia, viu? Isso está, às vezes, em quem cita e quer especificamente. Vamos deixar Esther de lado, vamos ficar com o livro do Gênesis mesmo, né? Vamos pegar o versículo 27 do livro do Gênesis, vamos fazer este exercício. Esse A, B ou C na verdade, é um modo de subdividir o versículo. Vamos pegar Gênesis 1:27. Normalmente, qual é o critério para a gente fazer uma subdivisão? O critério é uma frase completa, quer dizer, uma frase que faça sentido. Aí você pode pegar, digamos, um versículo às vezes tem 3, 4 frases. Às vezes pode ter só uma. Às vezes tem versículos bastante grandes. E aí, cada frase forma uma parte. Então, dizer A, B, C, D, E são as várias partes nas quais se pode subdividir um versículo. Vamos pegar como exemplo Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Já deu tempo de achar, né? Gênesis 1:27. Diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher, ele os criou. Então, a subdivisão em versículo poderia ser assim, olha, esse versículo, versículo 27, eu tenho 3 frases completas. Então, eu poderia, se eu quiser explicar algo para alguém, né, quiser falar, então, eu poderia subdividir isso aqui em 3 versículos. Por exemplo, eu posso me interessar, olha, me interessa, no primeiro momento, só essa frase, a primeira frase. Então, eu digo assim, olha, veja lá, Gênesis 1:27a. Então eu vou lá e leio. Deus criou o ser humano à sua imagem. Pronto. Quer dizer, esse foi o A. Então, não, mas eu quero também A e B. Então o B seria a imagem de Deus o criou. Então, Deus criou o homem, o ser humano à sua imagem. Seria a primeira parte do versículo. A segunda parte do versículo, a imagem de Deus o criou. Mas eu quero também a terceira parte do versículo. Então eu posso colocar Gênesis 1:27 A, B, C. Homem e mulher ele os criou. Mas em geral, se eu quero o versículo todo, eu não preciso colocar, né, que A, B, C. Basta dizer o versículo 1:27. Mas se eu quiser ser específico, dizer assim, olha, falando numa palestra, está lá em Gênesis 1:27C. E a pessoa, mas cadê o C que não tem aqui? Não tem realmente. É você que tem que fazer esse exercício de subdividir o versículo, né, de acordo com as frases. Então, o C seria a terceira frase. Homem e mulher, ele os criou. Então, você pode exercitar isso, viu? Essa subdivisão do versículo, repito, só tem ali no livro de Esther. Né? E mesmo no livro de Esther, você pode subdividir lá onde tem um A, esse A, porque está funcionando como se fosse um número, né? Está funcionando como se fosse um versículo. Então, ele certamente terá uma subdivisão. Mas é um exercício que você faz mentalmente, né? É isso. O versículo pode ser subdividido em quantas frases completas ele tiver. E vamos dar um outro exemplo. Versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Veja quantas frases completas a gente tem aqui, né? Frase com sentido. Então você pode subdividir esse versículo em quantas frases completas e com sentido esse versículo tiver. É isso, repito. Essa subdivisão de A, B, C, o D ou E não está aqui. É uma subdivisão que você faz mentalmente, né, e olhando para o texto a partir do seu sentido. Compreendido? Então, eu acho que assim a gente completa, né, nosso modo de falar de citação. É claro que aparecem outros sinais ainda que a gente vai olhar, né? Por exemplo, há indicações dentro do texto que nos remetem, às vezes, para outros pontos. Nos remetem para o rodapé. Às vezes, na citação também, a pessoa diz assim, olha, na criação do mundo, aí a pessoa coloca Gênesis 1:1s. Ou seja, a pessoa não quis colocar a citação toda, então ela diz, começa no versículo 1 e leia os seguintes. Então, S está para seguintes, viu? Seguinte ou seguintes. Um tempo se usava 2 S, né? Mas se usa S, simplesmente S, para dizer seguintes. Então, Gênesis 1:1s, para dizer seguintes. Leiam os versículos que vêm depois, que estão falando da criação. Até acabar, até o final, né? Daquela perícope. Quer dizer, perícope, estou dizendo o quê? Mas falei de perícope acerca da leitura orante, né? A perícope é esse texto que é cortado, nós chamamos de passagem bíblica. Um texto que é completo, inicia e que termina. Então, nós dizemos a perícope da criação, ou seja, é Gênesis 1:1 até o capítulo 2, versículo 4. Perícope da criação do universo. A perícope da criação do ser humano. Aí é Gênesis 2:4b, eles não botam aqui, viu? Mas você tem que dizer, porque começa ali. Gênesis 2:4b até versículo 25. Mais ou menos isso.
Pronto, acho que a gente pode concluir por hoje. Hoje o assunto, né, foi bastante denso por conta da explicação sobre a versão grega dos 70. Então não perca isso, né? LXX, quer dizer, versão grega dos 70, que forma o original também, né, para o Antigo Testamento Católico. Então, o Antigo Testamento Católico tem duas Bíblias, a Bíblia Hebraica, 39 livros escritos em hebraico e aramaico, e os 7 livros escritos originalmente em grego. É isso. Então, também o livro de Esté, né, sofre a influência disso na nossa tradução. Ele é composto, né, claro, escrito originalmente em hebraico, mas sofreu uma modificação, não modificação, um acréscimo, na verdade, que não muda, pelo contrário. Parece que a finalidade mesmo desses acréscimos era tornar o livro mais religioso. Você vai ver depois que os acréscimos são, sobretudo, orações, quer dizer, que expressa realmente a fé e a confiança em Deus. O livro mesmo hebraico, ele, veja, não estou dizendo que não é religioso. A linguagem, né, é menos religiosa, mas falando do mundo bíblico, tudo que Israel vive, mesmo quando não fala de Deus, mas tudo que Israel vive, Deus está no centro. Nós vamos falar disso em outro momento. Tá bom? Sem dever para casa hoje, mas no próximo encontro nós vamos olhar um pouco os blocos que compõem o Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada, né? Os blocos de livros, no bloco do Pentateuco, no bloco dos livros históricos, no bloco dos livros sapienciais e no bloco do livro dos proféticos. Uma espécie de divisão geral, né, de como eles se organizam, o que eles tratam, como é que a gente vai se guiando junto deles. Tá bom? Um abraço e até lá. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é